pôr o microfonezinho para ficar mais fácil Tá bom. escutar. Eu não saio daqui. Fico aqui. Oi, gente. Tudo bem? Uma alegria estar aqui. Um ano de casa espírita, né? Eu sempre penso que todos os templos religiosos, os grupos voltados à espiritualidade, eu sempre vejo como pontos de luz na noite escura, né? Sempre uma referência, né? Eu sei que está lá, eu posso ir até lá, eu posso ir lá me socorrer, pedir uma ajuda, eu posso ir lá orar, ter um lugar pacífico para me voltar ao Pai ou a mim mesmo. Então, nós temos a alegria de considerar que essa casa, esse ponto de luz, está há um ano brilhando e que sejam muitos. E se a gente observar, por que viemos aqui hoje? Né? Poderíamos estar em outro lugar, né? Mas estamos aqui. Não é por causa da casa, das paredes. Não é por causa da cadeira. Nem é por causa do bolo. Não é. Ou talvez não seja só por causa do bolo. É porque aqui a gente encontra alguma coisa que nos alimenta de alguma forma. A gente não pode esquecer disso. Porque nós resolvemos sair de casa, do conforto, do sofá, da cadeira de casa, da cama, né? E vir aqui. Há um motivo para isso. A gente precisa cada vez mais entender por que nós fazemos as coisas, por que a gente toma essas decisões. Alguma coisa aqui preenche. E que o Pai abençoe para que esse alimento que preencha sempre esteja aqui. E esse alimento vem dos corações presentes. Não só da espiritualidade, que está em toda parte. Está na nossa casa, está no meio da rua, está aqui. Né? Não há lacunas de desamparo dentro do universo do Pai, porque Ele preenche tudo com o seu amor. Então, nós não precisamos necessariamente vir até aqui ou em qualquer outro lugar para receber esse alimento da espiritualidade. Mas aqui a gente recebe das pessoas que estão aqui, do que essa casa busca fazer. Então, isso é de uma importância imensa, imensa. Por isso que se diz que o ideal é que a casa espírita fique aberta todo o tempo. Se possível, 24 horas. Né? Porque alguém com insônia às 3 da manhã pode vir aqui, poderia, quem sabe? Por que não? Né? Eu acho que uma coisa que eu sinto falta nas casas espíritas é um lugar para orar, sabe? Um lugar que ninguém me cumprimentasse, porque eu estou orando. Um lugar que eu pudesse ficar em silêncio, ouvindo uma música, né? Quieto, de olhos fechados, orando. Porque às vezes existem lares que não é possível orar, que é difícil orar, porque tem muita demanda, tem pessoas que podem criticar, que podem, enfim, motivos. E muitas vezes a gente quer chorar, inclusive. Que lugar a gente tem para chorar? Eu acho que a gente devia chorar todos os dias, inclusive. Né? Se possível de alegria, mas se for de tristeza, que choremos também, para extravasar, porque a gente pode chorar, né? Porque a gente tem permissão de sentir, porque somos feitos de coração. Eu acho que talvez o coração seja a nossa maior parte, inclusive. A maior parte da nossa alma seja composta de corações, de coração, né? Então, que a gente agradeça realmente muito ao Pai, agradeça aos trabalhadores da casa por essa casa estar aberta, iluminando
esta região, né? E todos que se ligam a ela. Muito bem. Mas nós também procuramos um templo, um centro espírita, como uma igreja católica ou um templo evangélico, não importa, em busca do Cristo. No final das contas, se a gente pensar bem, a gente está aqui por causa dele. A procura de que ele nos ajude nesta caminhada que a gente às vezes compreende tão pouco. No fundo, parece-me que a gente ainda tem muitas dificuldades para entender como caminhar. O que nós temos que fazer, afinal de contas? A gente pode perguntar para o Cristo: Cristo, não fale mais em parábola, seja claro, né? E ele diz: eu fui, eu estou sendo claro, né? Mas a gente tem muitas dificuldades. E eu penso que as nossas dificuldades, claro, não moram nas palavras do Cristo, moram dentro de nós. Nós não, penso eu, a maioria de nós não temos clareza sobre o que acontece dentro de nós. Porque não é Ele que vai nos curar. É o caminho dele, com Ele, na direção dele, que vai nos curar. É a caminhada. Esse curar-se é um processo de amadurecimento. E como que as frutas amadurecem? Começam verdes, pequeninas, verdes, crescem, ficam doces e amadurecem. Nós precisamos fazer igual ao que vemos na natureza. Por quê? Porque somos natureza também. Só que a gente acumula ansiedades, acumula medos e muitas vezes tem medo do processo, ou seja, medo da vida. A vida é o processo, a caminhada é o processo. E parte dessa transformação que a gente precisa fazer na direção da cura da alma passa por entender como que a caminhada acontece. E eu quero contar então, para a gente falar sobre isso, uma história. Conta-se que um grupo de franciscanos, na época de Francisco de Assis, foi visitar um leprosário da época, um lugar onde os leprosos ficavam, viviam e tentava-se curá-los. E tinha um doente lá, um leproso, que era muito revoltado. Não acreditava em nada, e revoltado, e rude, e xingava, e maltratava quem estava do lado. E um dia, Francisco de Assis foi até lá, e vendo aquela revolta toda, perguntou para ele, para esse leproso, se ele poderia orar pelo leproso a noite toda. O leproso falou: tá bom, mas eu já adianto que eu não acredito em nada. Francisco orou a noite toda. E na manhã seguinte, as chagas do leproso tinham desaparecido. O leproso ficou, evidentemente, contentíssimo e resolveu ajudar os franciscanos, né? As obras de caridade, porque ele ficou maravilhado com aquilo que tinha acontecido com ele. Mas com o tempo, este ex-leproso voltou a ser rude, a ser mal educado, a não ser gentil. E ele mesmo, percebendo isso, pediu a Francisco de Assis que o ajudasse a não ser assim. E novamente Francisco disse a ele: eu posso orar por você essa noite toda? Parece que orar a noite toda funciona, né? Bela história. E ele disse: sim, porque eu quero ser ajudado. E Francisco orou a noite toda. E no outro dia de manhã, todas as chagas dele tinham voltado. Acabou a história, gente. Não tem continuação. O que a gente pode entender dessa história magnífica? Na verdade, quando a gente é curado do corpo, isso não significa que nós somos curados da alma.
E o corpo, gente, morrerá. O corpo, eu gosto de pensar, ele tem um caminho, eu tenho outro. Ele vai para onde a gente sabe que ele vai. Nós todos, somos eternos, gente. Essa é uma questão que eu peço desculpas, eu vou cansá-los de falar na minha vida toda. O fato de sermos imortais é essencial na nossa felicidade. O fato da gente entender o que significa sermos imortais muda tudo, muda a nossa vida. Aquela mudança que a gente quer começa, no meu entendimento, da constatação, da convicção, da certeza absoluta de que nós somos imortais. Porque isso muda a perspectiva. Coisas terrivelmente terríveis desaparecem, não são mais terríveis. Não são mais terríveis. Partidas de pessoas queridas, doenças como a do leproso, situações difíceis, desafiadoras da nossa vida encarnada, nós sabemos, diante dessa ótica, de que tudo isso terminará, que tudo isso passará, que nós não vamos sofrer, viver aquela situação para sempre, que nós não estamos perdendo a nossa vida, que aqueles sonhos que a gente projeta tanto não estão impossíveis de serem realizados, talvez só adiados. Como se alguém dissesse assim: filho, hoje eu não vou te levar no cinema, mas eu levo domingo. É a mesma coisa. Mas a gente se entristece, se revolta e sofre porque não estamos conseguindo ainda ver que é só esperar até domingo. Que esse domingo é ali, na próxima existência. E eu falo dessa forma, como se fosse ali, porque é ali. É daqui a pouco. Eu conheço pessoas que têm 86 anos e dizem assim: não acredito que eu tenho 86 anos. Porque parece que foi ontem que eu nasci. Que ontem que eu andei, que eu fui para a escola. E já se passaram 80 anos. Como é possível? Vocês fizeram a conta certa? Não é assim, gente. Nós que estamos já mais depois dos 50, alguns de nós, não todos, né? Parece que não foi ontem que a gente entrou na escola. Não foi. Foi ontem. Então, se 50 anos atrás foi ontem, a próxima vida é amanhã. As coisas passam. E nós não precisamos ficar arrastando as correntes, fixados na dor, sendo que em volta da dor que a gente sente, existem belezas e riquezas que possivelmente a gente está perdendo. Porque é possível, olha o que eu vou dizer, hein? E vocês não precisam concordar. É possível ter alguma coisa da felicidade sentindo dor. É possível. Porque nós, muitas vezes, temos vividos iludidos de que felicidade é a ausência de problemas. E não é. Porque os problemas, os desafios são necessários a nós. Olha a história do leproso. A lepra estava lá para curar a alma dele. Tanto é que foi retirada do corpo para que ele entendesse que esse não era o problema dele. O problema dele era a doença da alma, a revolta, a falta de gentileza, o desprezo ao outro, a falta de respeito ao outro. Essa é a doença que vive dentro de nós. As doenças do corpo são ajudas, são cirurgias, são fatores que nos convidam à transformação íntima. Eu fico pensando, por exemplo, que eu preciso aprender a ser humilde. E eu não sei aprender a ser humilde. Não sei. Fico pensando, isso perturba a minha cabeça. Eu fico, meu Deus, como que eu aprendo a ser humilde?
Não sei o que fazer, não sei que botão apertar dentro de mim. Não localizo. E alguma coisa me sugere aos ouvidos de que só chorando. Que talvez eu só aprenda a ser humilde sofrendo. Porque isso, a dor, ela sim é capaz, ela tem poderes para mexer fundo na minha alma. O conhecimento, a instrução, a leitura não tem sido suficiente. Não sacode a alma, não impacta a alma suficientemente. Por isso que tantas vezes, pela dureza do nosso coração, como no caso do leproso, nós precisamos, não como determinismo da vida, não como inevitável, porque talvez se a gente fosse algo diferente, a humildade sem a dor viesse. É possível. Mas nós precisamos olhar para dentro e se conhecer suficientemente para concluir, essa experiência que eu estou passando vai me fazer bem. A alma, que é o que interessa, que é o que vai ficar, que é o que somos, que é onde moramos. Porque a gente não mora na nossa casa de madeira ou de tijolos. A gente mora dentro de nós. E dentro de nós, muitas vezes, é um lugar ruim para morar. Porque tem tumulto, porque tem gritaria dentro de nós, tem conflitos, tem angústias, tem culpas. Então, às vezes, parece insuportável morar dentro de nós. Mas o Cristo vem nos dar a receita de como é que nós podemos morar dentro de nós, mesmo quando essa casa que a gente mora, que a gente construiu até hoje, não é boa. Ele vem nos mostrar que nós podemos e precisamos, no meu entendimento, jogar fora a culpa, jogar fora a ideia de sermos perfeitos agora, jogar fora essa autocobrança que a gente faz não para sermos melhores, mas para mostrarmos para os outros que somos melhores, o que é totalmente diferente e que não resolve coisa alguma. O caminho desse Cristo, ele nos sugere que a gente poderia ou deveria olhar para a gente com acolhimento. Estou falando para mim mesmo, não estou falando para o outro somente, como a gente se cansa de ouvir. Mas nós também precisamos nos acolher, precisamos nos perdoar, precisamos olhar para a gente sem tanta rigidez, sem cobrança, sem tanto martírio que a gente se faz. Porque a gente judia demais da gente. A gente, penso eu, precisamos viver um pouquinho mais do lado de dentro. Porque o grande trabalho da vida não é do lado de fora. Construir uma casa é facílimo, gente. Facílimo. Facílimo. Faz uma mexida em alguma parede interna para a gente conseguir ver o quanto é difícil fazer pequenas mudanças do ponto de vista. E é isso que é o caminhar na direção do Cristo. Ele nos disse que com ele o fardo seria leve. Mas ninguém acredita nisso. A gente acha seguir o caminho do Cristo dificílimo. Não acha? Mas não é. Não pode ser. Não pode. No fundo, talvez, a gente ou não queira ou tenha medo de fazer isso que parece que nos pede uma mudança profunda, né? Essa é outro engano que a gente comete, no meu entendimento. O Cristo não está pedindo uma transformação gigantesca. Ele está pedindo pequenas transformações
aos poucos. Porque é assim que a fruta amadurece. Eu nunca vi, talvez tenha, uma fruta que amadureça do dia para a noite. Acho que elas amadurecem do dia para a noite porque a gente não fica olhando. Entendeu? Não é? Eu acho que elas demoram semanas, algumas meses. Quanto tempo uma manga demora para amadurecer? Não são meses? Meses. Parece que, nossa, amadureceu. Não, faz meses que ela está amadurecendo. Se cada fruto da terra tem o seu ritmo, por que cada um de nós não tem o direito de ter o seu ritmo de transformação e amadurecimento? Mas não, a gente continua a se chicotear num desejo orgulhoso de ser perfeito agora. Para quê? Para mostrar para o Cristo? Para falar para ele que conseguimos? Não. Para mostrar para os outros. Para mostrar para os outros que nós somos melhores que os outros. Não é um bom motivo. Por isso que a gente não consegue, inclusive. Porque o motivo está errado. E falando em motivo, eu gosto de pensar que cada um de nós temos um poder imenso. E eu falo sério. Um dia me perguntaram o que me deixa triste. E eu devo admitir para vocês que eu não fico triste quando eu vejo alguém doente. Eu não fico triste quando eu vejo alguém passando por desafios. Eu fico triste quando essa pessoa não acredita nela. Isso mexe demais comigo. Porque quando ela está passando por um desafio qualquer um, e ela acredita nela, ela tem tudo para conseguir. Tudo. Mas quando ela não acredita, ela tem tudo para não conseguir. E possivelmente, enquanto ela manter esta visão sobre si mesma, ela não vai conseguir. Então isso me deixa triste. E por quê também? Porque eu tenho absoluta convicção que como filhos de Deus que somos, e essa é outra informação essencial que a gente precisa refletir, principalmente para começar essa caminhada, nós somos filhos de Deus. Então nós não podemos ser pouca coisa. Nós não podemos ser fracos, porque não somos. Nós não podemos não ter uma grandeza, porque tudo que o Pai faz é grandioso, é especial, é poderoso. Tudo que o Pai faz foi feito para que brilhe. Para que brilhe. Para que embeleze a obra dele. Nós, especialmente nós. Porque nós fomos distinguidos. Nós recebemos uma característica que nada no universo recebeu. A imortalidade. Nada no universo tem esse atributo. No universo, conforme os espíritos nos ensinam, existem 3 coisas. Deus, que a gente nem discute, né? A matéria ou a energia, que está em permanente alteração, que ela é imortal, né? Ela também é eterna por conta das suas sucessivas transformações, mas ela muda. Ela desaparece e aparece em outros lugares. E nós? Nós somos o 3º elemento, ou o 2º elemento, e o 2º mais importante de tudo que existe. Somos a obra-prima do Pai. E fomos honrados pelo tamanho da nossa grandeza com a imortalidade. Por isso que eu insisto tanto nesse tema. Nós temos a grandeza divina dentro de nós. E não há desafio que irá nos destruir. Não há desafio, não há dificuldade, não há doença que irá retirar a nossa imortalidade. Então eu comparo, e me perdoe a comparação que ela é pequena, mas é a que eu encontrei até hoje, eu comparo a alma humana, que somos todos nós, como se fôssemos um imenso motor. Um motor de um poder imenso, com muita força. Mas esse motor, para que ele funcione, ele precisa do combustível certo.
E muitas vezes a gente não consegue superar os desafios porque a gente não encontrou este combustível. A gente não encontrou o motivo ou a motivação correta que faz com que de nós apareça uma força ignorada por nós mesmos, que a gente costuma dar 2 nomes, que é o ânimo. Nossa, estou cheio de ânimo para fazer isso. E se vocês forem ver a origem da palavra ânimo, ânimo significa colocar a alma no que você faz. Ânimo de alma. E a outra palavra que a gente usa é entusiasmo. Nossa, eu estou entusiasmado para fazer isso. E a palavra entusiasmado significa colocar Deus no que você faz. Quando a gente tem o motivo certo, a gente sobe as montanhas. A gente tira as montanhas de lugar. As montanhas das nossas imperfeições. As montanhas de pedra também, né? As montanhas das dificuldades. As montanhas que muitas vezes são obstáculos ao nosso objetivo. Com o motivo correto, a gente se transforma na direção da felicidade. E a pergunta que nós precisamos nos fazer é: qual é o motivo em mim? E esse motivo é diferente muitas vezes para cada um. Em mim, que faz com que eu supere tudo. Em mim, supere as minhas dificuldades, os meus obstáculos, as minhas culpas, o meu orgulho, o meu egoísmo, tudo que obstaculiza a caminhada na direção do Pai. Qual é o motivo que faz com que o meu motor funcione a carga total? E eu não veja e não conte quais são os obstáculos que eu tenho na vida, porque eles não me interessam. O que me interessa é o meu entusiasmo, é o meu motivo, é o meu ânimo de ir em frente. Muitas vezes a gente se sente parado na vida. E muitas vezes estamos mesmo. E a bondade do Pai nos auxilia, trazendo novos desafios. Os desafios que sacodem a nossa alma. Que diz assim: filho, eu sei que você está bem, mas essa felicidadezinha que você conquistou é muito pouca. Eu tenho muito mais para você. Então vamos, se mova. E a gente fala: não quero, tá bom assim. E aí ele tira o chão do lugar. Traz um terremoto básico, uma tempestade boa, né? E aí a gente sai do lugar. Porque muita felicidade nos espera. Felicidades que certamente a gente não consegue nem sonhar. Nosso destino é uma felicidade desconhecida, inimaginável. Porque somos amados por este Pai que nos deu, como prova de amor indiscutível, a imortalidade. E olha que ele deu, e não pediu, e não pede, e não pedirá nada em troca. Porque ele não precisa. O que o Pai precisa? Nada. Ele não precisa das nossas dores, ele não precisa da nossa gratidão, ele não precisa da nossa adoração, ele não precisa de absolutamente nada. Por isso que ele nos ama, como somos, independente do que somos. Não dá para ele nos amar mais. Se a gente for muito bom, ele não vai nos amar mais. Porque ele já ama o máximo possível, que é o infinito. E ele também não vai nos amar menos. Não importa as bobagens que a gente faz. Então, talvez hoje, o que a gente mais precise nessa nossa época tão interessante é autolibertar de crenças, de ideias tão aprisionantes, tão pobres, tão infantis muitas vezes, que nos apequenam tanto. Nós
E não estou dizendo para a gente se considerar melhor e maior, porque isso fatalmente resvalaria no orgulho, mas nos considerarmos capazes de sermos felizes, de aprendermos a sermos felizes, jogando fora, insisto, culpas, autocastigos, autossofrimentos, sofrimentos que nós mesmos infligimos a nós. E seja o que for que o Mestre nos oferecer nesta vida, entender finalmente que sempre, 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 sempre é o que mais precisamos. Então eu preciso de uma lepra, Senhor? Precisa, filho. Ela vai te curar. Então eu preciso viver só porque todo mundo à minha volta desencarnou da minha família? Precisa, filho, porque isso vai te curar. Então eu preciso ter a dificuldade A, eu preciso ter o corpo meio estranho, eu preciso... Sim, porque isso vai te curar de tudo que te dói na alma há tanto tempo. E nós precisamos parar de brigar com o remédio. Porque os desafios da vida são os remédios que nos curam. Mas a gente briga com eles. E aí eles não funcionam. E aí a gente precisa de mais remédio. Até a gente compreender que as doenças, as dificuldades financeiras, os conflitos familiares, as dificuldades íntimas que a gente tem, as confusões da nossa cabeça, os conflitos emocionais que a gente vive, tudo isso são convites a gente se conhecer. São convites a gente se aproximar da gente. Porque muitas das nossas dores é a falta de si mesmo. Vivemos para o outro, querendo mostrar para o outro, querendo provar para o mundo. E o mundo, no final das contas, não está nem aí com o que a gente vai provar. E se a gente provar para eles, o que muda para a gente? Se a gente não está conosco, na verdade. Se a gente não está cuidando da gente. Porque ninguém, gente, consegue curar a sua alma. Nem Deus. Só você. E por que ele não cura? Porque ele já nos deu todas as condições para isso. A capacidade, a imortalidade e esse ambiente perfeito para que a gente seja feliz. É curioso falar isso, né? Eu estou dizendo que a vida que a gente... Olha só, depois vocês podem achar ruim à vontade. A vida que a gente tem, do jeitinho que ela é exatamente o que a gente precisa para aprender a ser feliz. Isso é espantoso, né? Se vocês pensam, eu penso assim, como que dessa vida eu vou tirar a felicidade? Me explica. E é exatamente isso que eu preciso entender. Exatamente. Esse é o pulo do gato. O pulo do gato não é o que eu estou vivendo. O pulo do gato não são os conflitos da minha vida. O pulo do gato é eu entender que eles me curam. É entender que eles estão me incomodando para que eu cuide do que está incomodado. Que sou eu. Não é o outro que tem que mudar. Não é o outro que tem que ser mais educado. Não é a doença que tem que ir embora. Sou eu que preciso aprender que eu sou mais de tudo isso. E que eu não preciso ser como eu era antes para ser feliz. Na verdade, eu preciso ser um pouquinho diferente. Eu preciso simplificar a vida, trazer leveza à vida. Se importar com o que é importante. Cuidar do que é essencial para a minha alma, não para o meu corpo. Se a gente cuidasse do nosso coração, o tanto que a gente cuida do corpo, a gente já seria feliz faz tempo. Mas nós somos o grande desprezado. Para quase finalizar,
eu insisto em dizer, a vida não está pedindo grandes feitos. Está pedindo reconciliação consigo mesmo. Está pedindo aceitação do que se é para que a gente possa ser melhor. Está pedindo pequenas atenções àquilo que faz toda a diferença na vida. Só isso. Só isso. Ele não está pedindo que a gente mude de cidade, que a gente troque de corpo, que a gente saia do país, que a gente molde de planeta. Não está pedindo nada drástico do lado de fora. Pequenas alterações dentro. É brigar com a ansiedade, é brigar com o medo, é fortalecer a confiança no Pai, é não entender por que aquele desafio chegou e por que 3 desafios chegam no mesmo dia. A gente fala assim, é tudo de uma vez? Deus, ele fala. Tanto que está aí. Se não fosse para ser, não estava. Né? Mas eu não vou dar conta. E ele fala, vai. Você não se conhece. Eu te conheço. Percebem como a gente não acredita nesse Pai? Todo mundo acredita que Ele existe, nem estamos falando disso, mas estou falando, nós acreditamos que Ele faz o melhor para a gente, gente? Ou a gente ainda está naquela ideia infantil de que melhor para a gente é o que eu quero? Melhor para a gente é quando eu não tenho que me esforçar para nada. Que melhor para a gente é quando eu não tenho problemas. Isso criança pensa. Nós já temos maturidade para enxergar diferente. A gente só precisa se dispor a. Mas eu não vou conseguir. Tenta. E você verá. E digo mais. Às vezes você vai fracassar nos seus projetos. Porque o fracasso é a cura. Porque nós precisamos aprender a cair. A criança não aprende a cair e por isso que ela fica de pé? Nós também. Então, isso é simplificar a vida. Não se cobrar naquilo que não precisa ser cobrado. Cuidar da alma, cuidar de si, se acalentar, se consolar. E buscar o Mestre, buscar o Pai, percebendo o tamanho do amparo que Ele nos dá, o quanto Ele tem poderes para curar a nossa alma, curar do cansaço, curar muitas vezes do desânimo, curar do nosso não entendimento, curar da nossa solidão. Ele aponta caminhos, mas somos nós que vamos ter que caminhar. Enquanto nós não nos rendermos a esta realidade, nós continuaremos a chorar inconsolavelmente. A luz está brilhando, gente. Aliás, desde sempre. O Pai parece que Ele fala assim, abra os olhos. E a gente fala, não, está tudo escuro. E Ele fala, abre os olhos. A gente precisa abrir os olhos. É só isso. Não é tão difícil, é? Nós temos medo de abrir os olhos, não é? Já foi dito, alguém disse que é muito estranho. Nós que fomos feitos para voar, nos contentamos em rastejar. Nós somos feitos para voar. Vamos nos empenhar nessa direção, porque todos nós estamos fazendo esforços, mas talvez a gente esteja fazendo esforço no lugar errado. A gente tem que fazer esforço dentro de nós, não fora. Fora aqui o Pai cuida. Não estou dizendo que a gente não deve cuidar do outro, alimentar quem não tem comida, ajudar quem está... Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que a gente precisa fazer tudo isso e viver a nossa vida cuidando de si. Também. Esse é o grande ponto.
Nós temos alguns minutinhos, e vocês sabem que eu gosto de conversar, né? Tá faltando uma conversa. Alguém gostaria de conversar comigo? Eu vou ficar me sentindo só aqui. O que vocês acham do que eu disse? A minha pergunta melhor seria: qual que é a dificuldade de fazer essa mudança na forma de pensar, gente? Alguém consegue me dizer? Qual é a dificuldade de não ter culpa? A gente sempre tem culpa dentro dela. A gente está viciado em ter culpa. Sabe? A gente gosta de sofrer, né? Gosta. Só um pouquinho. Né? Então a gente está viciado de ter culpa. Que hora que a gente vai parar de ter culpa? Qual que é a dificuldade? A gente precisa descobrir que a gente não precisa da culpa para viver. Que ela não nos ajuda. É diferente da gente se arrepender das coisas. Isso é necessário. Se arrepender e falar: nossa, derrubei um negócio aqui e quebrei. Puxa, fui desatento. Ou então falei aquilo e não devia, não pensei, me arrependi. Arrepender é: não devia ter feito. Vou pensar por que fiz. E vou me esforçar para não fazer de novo. Ponto final. Então, esse é o problema. Porque quando a gente se culpa muito, a gente só se culpa muito. E não faz mais nada. Só. Não arruma. Não aprende a não fazer. Fica lá achando que é o último dos seres, se culpando e se chicoteando o dia inteiro. Você percebe como a culpa ela é inclusive cômoda. A culpa é muito cômoda, né, gente? Porque a culpa, a gente fica tão preocupado em sofrer que a gente não vai lá consertar. E nem vai aprender a não fazer de novo. Por isso o arrependimento. A culpa é um atraso de vida. Culpa é egoísmo? Não. Quem perguntou? Não. Culpa é orgulho. Porque por que a gente se sente? Por que a gente se sente inferior? Porque a gente olha para a imagem da perfeição que o orgulho criou e fala assim: não sou assim. Então eu sou péssimo. Mas a gente está comparando com a imagem da perfeição. E por que eu quero ser perfeito hoje? Para mostrar para os outros. Então a culpa é orgulhosa. E por isso que a culpa não quer resolver. O arrependido quer resolver. O arrependido, ele verdadeiramente não quer fazer de novo. O culpado não pensa nisso. Ele não quer fazer de novo, mas ele não descobre por que ele fez. Então ele vai fazer de novo. Porque se eu não sei por que eu tropecei, eu vou tropeçar de novo. Então, o aculpado está tão preocupado em sofrer que ele não aprende. Vai cair de novo e vai reforçar a culpa. É um círculo vicioso e é um vício. Porque parte de nós gosta de ter culpa. O arrependido olha para frente, né? O arrependido... Então, essa pequena mudança que parece sutil é profundamente transformadora. É assim, errei mesmo, sabe? Errei. O que eu vou fazer para não errar? É assim. Ó, eu vou fazer um comparativo bobo, mas é sério. É assim, você fez um bolo e errou o bolo. Esqueceu do fermento. Nossa! O que você faz? Você fica se chicoteando? Não, você joga fora o bolo e vai fazer outro. Colocando fermento. Sim. Ó, eu falo com essa simplicidade que parece que é bobagem, mas é simples. Assim. Simples assim. Errei. Falei bobagem para a pessoa. Nossa, por que eu falei bobagem? Então tem que pensar. Nossa. Não sei por quê. Tem um porquê. A gente descobre o porquê. Aí da próxima vez,
Vamos lá pedir desculpa, mas a próxima vez eu não vou fazer. Naquela situação, você fala, é aquela situação que eu caí, não posso falar. Tapa a boca. Pronto. Leve assim. Leve assim. Leve não é sem responsabilidade, viu, gente? Leve é com muito mais seriedade, inclusive. É querendo de verdade. Lembra do combustível, do motor? Às vezes eu acho que um bom combustível é quando a gente está exausto de ser como a gente é. Porque vocês já sabem, eu adoro o fundo do poço. Adoro o fundo do poço. O fundo do poço sempre a gente melhora depois dele. Né? E muitas vezes eu percebo que a gente precisa chegar no fundo do poço. Só tem um problema. Qual? Se você virar tatu, aí você continua a cavar. Ah, mas olha, esse poço é duro, hein? Esse poço é difícil, né? Então, esse poço nos dobra, sabe? A dor sabe nos dobrar. A dor sabe onde mexer, né? E a gente fala, tá bom, chega, eu vou fazer, vou subir. Né? E se a gente mentir, ela vem de novo. Né? Se a gente querer enganá-la, não é possível. A leveza da vida. Vocês acham que o Pai ia nos dar uma vida de sofrimento? Vocês acham que a vida nos dá uma... Faz sentido, gente? A gente sofre porque interpreta o acontecimento como contrário ao nosso desejo. É por isso que a gente sofre. No fundo, existe um não quero. E o não quero, diante da realidade, que é outra, me faz sofrer. Isso, até o budismo diz, sofre quem resiste ao fluxo da vida. Se a gente pular no rio e deixar a vida levar, não como Zé Capocaldinho, tá bom? Nem como a música, mas deixar levar. Por quê? Para onde vai o rio da vida? O rio da vida vai para o Pai, já que Ele é o centro de tudo. Então, assim, Pai, é isso que é bom que eu viva? Ok, então eu vou viver. Mas eu vou viver dedicado àquilo. Eu vou viver falando assim, o que é essa coisa, ou esse acontecimento, está querendo me ensinar? Com essa curiosidade da criança, sabe? Da curiosidade da criança que ganhou a bicicleta e quer andar hoje de bicicleta de todo jeito. E sobe, e cai, e rala o joelho, e sobe, e não se sente culpada, não se auto-julga, chora um pouquinho, levanta e faz de novo, e fica pensando, o que eu tenho que fazer para ficar em cima da bicicleta? E fica. Em 4, 5 horas está andando de bicicleta feliz da vida pelo bairro. Por que a gente não vive assim? Encarando cada desafio como um aprendizado para andar de bicicleta e abrir os braços, deixar o vento da vida tocar no nosso rosto, fazendo um carinho em nós. Por que a gente precisa olhar para os acontecimentos com esse peso? É claro, gente, que eu estou, de propósito, suavizando a minha fala. Claro, existem situações muito difíceis. Recentemente, há um mês atrás, eu conheci uma senhora, uns 55 anos, 7 cirurgias da coluna. Ela não conseguia, mal conseguia respirar de dor. E ela estava esperando chegar às 11 da manhã para tomar morfina. Ela toma 2 vezes ao dia. Mal conseguia respirar de dor física. É uma situação muito difícil. Eu falo que é que nem andar de bicicleta para fazer um contraponto, né? Para amenizar, né? É um grande desafio. É um aprendizado difícil, muito exigente. Esse exemplo que eu dei, e evidentemente há muitos outros. Podemos ir para aqueles aprendizados onde nós estamos bem, mas alguém amado sofre. É aonde a gente precisa aprender
sobre a confiança e a impotência. Então, existem bicicletas bem difíceis de serem andadas. Claro que sim. Mas eu gostaria de terminar com uma prece. Posso? Não precisa ser a prece final, mas eu acho que é bem apropriado. Existe uma prece... Não, eu não vou fazer a prece. Quem vai fazer vai ser o Chico. Pode? À vontade. Então, 1 minuto, gente. Vou convocar o Chico aqui. Ele não vai se negar. A nos trazer... Eu quero que vocês observem com cuidado o final da oração que ele vai fazer. Tá? Qual será, hein? Você tá vendo outro lá? Hã? Eu preciso só localizar aqui, eu acho que é a... Ah, meu Deus! Qual será, hein? Achei. O Chico chegou. Preste atenção. Essa prece, ela tem a chave para a gente viver situações muito difíceis. É a voz do Chico. Deus de eterna bondade, em prece de louvor entrego-te minha alma. Sê bendito, meu Pai, por todos os recursos, ferramentas, processos e medidas dos quais te utilizaste, a fim de que eu perceba que tudo devo a ti. Agradeço-te, pois, o tesouro da vida, a presença do amor, a constância do tempo, o sustento da fé, o calor da esperança que me acena ao porvir, o santo privilégio de servir, o pensamento reto que me faz discernir o que é mal e o que é bem, na clara obrigação de nunca desprezar ou de ferir alguém. Agradeço-te ainda a visão das estrelas, a esmaltarem de glória o lar celeste, as flores do caminho, os braços que me amparam e os gestos de carinho dos corações queridos que me deste. Por tudo te agradeço, e quando te aprover despojar-me dos bens com que me exaltas, ensina-me, Senhor, a devolver tudo que me emprestaste. Mas por piedade, ó Pai, deixa-me em tudo, por apoio e dever, a bênção de aceitar e o dom de compreender. Então, quando o Pai nos tirar tudo, a gente pode pedir para que Ele nos deixe a bênção de aceitar e o dom de compreender. Aí a gente vai estar se curando. Muito obrigado por essa hora. Obrigado. Edgar, obrigado de coração. Só comentando para vocês, muito do que o Edgar comentou aqui aconteceu comigo também. Às vezes o pessoal fala, mas é um dirigente na casa espírita, não tem problema. Tem, gente. Muitos. 2019 para 2020 eu recebi a comunicação da espiritualidade para abrir essa casa. Meu ego disse não, porque eu sei quem trabalha em casa espírita, levanta a mão. Alguém trabalha? Sabe da responsabilidade de ter uma casa, um espaço, lidar com as pessoas, lidar com a própria espiritualidade, não é? Esse era um dos meus medos. E eu fui postergando. Para quem leu aí Paulo e Estevam, sabe sobre o tombo do cavalo, não é?
eu parei de lutar, na verdade, e não iniciar isso daqui, e simplesmente tomei a escolha ano passado de abrir, porque o meu tombo do cavalo também chegou. Então eu aprendi, através das dificuldades da vida, a não ficar batendo mais a cabeça na parede ou dando murro em pontas de faca. Eu aprendi a libertar, até partilhando isso com vocês, a libertar aquilo que nos segura no progresso. Aí eu penso assim, o Edgar deu um exemplo, que bom que eu deixei o orgulho de lado, que bom que eu deixei tudo para trás e decidi verdadeiramente iniciar isso daqui, com todos os irmãos que a caminhada ainda nos proporcionou. Então, obrigado mesmo, a palestra nos serviu muito. A mim também. Nessa noite de hoje,